Fala, meu povo, vamos chegando aí. Então, galera, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Saudade tá batendo? Eu tô com muita saudade da aula presencial, gente. Vamos acabar com essa quarentena logo. Show, coronavírus! Seguinte, a aula de hoje vai ser quadriláteros, beleza? É um assunto muito importante. A gente vai ver aí hoje, então, a definição, os tipos de quadrilátero, tranquilo? E é um assuntozinho bem mais tranquilo que triângulos. Triângulos é um assunto bem extenso, bem longo, por isso que a gente demorou várias aulas para concluir, mas finalmente concluímos. Mas não deixe de rever triângulo, porque triângulo é um assunto muito importante, então sempre faça exercícios, beleza? Tem algumas listas que eu mandei para vocês, tem os exercícios da apostila. Se tiver dúvidas em outros exercícios, pode mandar no WhatsApp que eu respondo. Aproveitar e falar do WhatsApp, galera, como vocês não têm acesso aos comentários, qualquer dúvida, manda lá no grupo da turma que vocês têm acesso, ou manda diretamente no privado. Eu tô com o WhatsApp aqui aberto do meu lado. Hoje eu não tô com a minha assistente, então hoje eu tô tendo que fazer tudo, beleza? Então podemos começar? Tranquilo? Deixa eu ver como é que tá a galera aí. Show, acho que já tem um número bacana de pessoas aí, dá pra gente começar. Então, vamos lá. Assunto de hoje, quadriláteros. Senhores, quadrilátero, assim como um triângulo, assim como os triângulos, quadriláteros são polígonos, beleza? E no caso do quadrilátero, eles são polígonos com 4 lados, então, como o próprio nome já diz. Então vamos perceber algumas coisas aqui, ó. Quando a gente faz um quadrilátero, qualquer que seja ele, nós temos aqui aqui é um quadrilátero que de maneira geral é genérico, né? A gente tem 4 lados, vou chamar de A, B, C, D. Também vou nomear os vértices A, B, C, D. Pessoal, primeira coisa importante para vocês, é muito importante a ordem que eu vou nomear. No triângulo, qualquer ordem que eu fizesse sempre seria ABC, certo? A ordem alfabética seria mantida independente da ordem que você colocasse as letras. No quadrilátero não. Por exemplo, se você trocar o B com D, você pode ter ADCB. Isso não é um quadrilátero, a menos que ele te dê a figura e coloque assim. Se for um exercício literal, sem figura, você não vai conseguir montar o seu quadrilátero. Então, toda vez que ele for falar um quadrilátero ou qualquer outro polígono, de 4 para cima, de número de lados 4 para cima, ele vai te dar uma ordem. Então, você vai sempre manter uma ordem ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, mas tem que manter a ordem, A, B, C, D ou A, B, C, D, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa que no quadrilátero a gente tem, que é novidade, um negocinho chamado diagonais. Diagonal, galera, o que é diagonal? É o segmento que une 2 vértices não consecutivos. Porque, olha só, se eu pegar 2 vértices consecutivos e ligar eles, eu vou formar lado. Aqui, ó, o BC ou o BA, por exemplo. Então, para eu ter uma diagonal saindo de B, eu tenho que ligar um vértice não consecutivo ao B. Portanto, é o BD ou o AC. Tranquilo? E isso aqui a gente não tinha em triângulos, então esse elemento vai ser importante. Esse elemento que eu coloquei em vermelho aqui é chamado diagonal. Tranquilo? Beleza. Assim como nos triângulos, nós teremos ângulos internos, ou se eu prolongar um lado, eu formo um ângulo externo, beleza? Também tenho vértices, também tenho lados. Tranquilo? O que aparece de novidade aqui são as diagonais. Beleza. Só que, uma coisa que no triângulo era básico, era simples, era saber que a soma dos ângulos internos dava 180 graus, beleza? E nos quadriláteros, a gente consegue descobrir a soma? Sim, conseguimos. Então, olha só. A soma dos internos
a soma dos internos em um quadrilátero, imagina que eu pego um quadrilátero aqui qualquer, ó. Vou fazer um trapézio. Bom, assim então um quadrilátero genérico. Se eu pegar um quadrilátero qualquer aqui, como é que eu faço para descobrir a soma dos ângulos internos? Ou seja, eu quero saber a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse. Como que eu faço para descobrir? Olha que simples. Traça uma diagonal. Quando você traçar uma diagonal, olha o que vai acontecer. Você vai dividir o quadrilátero em dois triângulos, não vai? Se você vai dividir o quadrilátero em dois triângulos, a soma desses ângulos aqui dá quanto? 180. E a soma desses ângulos aqui também dá 180. Portanto, a soma dos internos no quadrilátero vale 360, porque é 180 mais 180. Eu dividi ele em dois triângulos, aí cada triângulo a gente já sabe como é que calcula, então fica molezinho, beleza? Melzinho, melzinho. Show de bola. Então aqui nós aprendemos a calcular a soma dos ângulos internos no quadrilátero. Em qualquer quadrilátero a soma dá 360. Isso é importante porque a gente já viu, por exemplo, lá em triângulos, que várias vezes a gente usava a soma dos internos dos triângulos. E em quadrilátero vai acontecer a mesma coisa. Várias vezes a gente vai ter que usar a soma dos internos, só que aqui dá 360. Beleza. Vamos seguir. Dada a soma dos internos e os elementos do quadrilátero, a gente vai começar agora a dividir nos tipos de quadriláteros. A gente vai ter vários tipos de quadriláteros, beleza? Mas a gente vai trabalhar com apenas dois, os dois mais importantes. Por quê? Primeiramente, vamos entender o que são quadriláteros convexos e quadriláteros não convexos. Então, ó, quadriláteros convexos. Quadriláteros convexos, pessoal, são aqueles quadriláteros que vão ter a seguinte propriedade. Imagina aqui, ó. Vê se você concorda comigo que os dois polígonos são quadriláteros, certo? Porque, ó, 1, 2, 3, 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados. Beleza. Mas, qual que é a diferença dos dois? Esse polígono aqui, da esquerda, o que ele acontece? Qualquer segmento que você unir nele, qualquer dois pontos que você fizer no quadrilátero, o segmento formado por esses dois pontos vai estar inteiramente dentro do quadrilátero, beleza? Quando acontece isso, quando eu tenho essa propriedade, eu chamo de quadrilátero convexo. E aqui, ó, repare que em alguns casos eu até tenho o segmento dentro do polígono, mas eu tenho casos onde ele vai estar fora, certo? Se eu pegar dois pontos do quadrilátero e ligar esses dois pontos, nesse caso aqui vai estar fora. Nesse caso é impossível estar fora. Quando é impossível estar fora, ou seja, quando está sempre dentro, é um quadrilátero convexo. Quando em alguns casos está fora, é um quadrilátero não convexo. O nosso próximo assunto, né, provavelmente na aula que vem, vai ser polígonos e circunferências. Lá a gente vai estudar polígonos, então a gente vai ter que ter essa noção aqui para generalizar. Então eu já adianto para vocês, essa definição de quadriláteros convexos você pode definir como polígonos convexos. Polígonos convexos serão polígonos que sempre atendem essa propriedade, onde quaisquer dois pontos formam um segmento que sempre está dentro do polígono. E aqui, ó, um polígono não convexo é quando eu tenho dois pontos que eu formo um segmento que pode estar fora do polígono, beleza? Então, ó, já é um spoiler aí para a nossa próxima aula. Aí, pessoal, a gente vai ver agora os tipos, agora sim os tipos de quadrilátero. Então, ó, tipos de quadriláteros. Primeiro, como o quadrilátero não convexo tem algumas propriedades que ele não atende, a gente então ignora ele, beleza? Porque senão eu teria que estudar cada quadrilátero não convexo, eu teria que estudar ele separadamente, beleza? E ficaria inviável, beleza? Tem infinitas possibilidades de eu formar um quadrilátero não convexo. Então, primeira coisa, a gente vai trabalhar só dentro dos quadriláteros convexos. E beleza, dentro dos quadriláteros convexos,
a gente tem três tipos. Os quadriláteros que são convexos, mas não tem nenhuma propriedade em comum, por exemplo, esse, ó, são quadriláteros que não tem nada. Não são trapézios, não são paralelogramos, não são nada, beleza? Então esses quadriláteros aqui são chamados não comuns, que também a gente dificilmente vai usar alguma propriedade deles, beleza? Ou os outros dois quadriláteros que são os mais importantes, que são eles, trapézios e paralelogramos, tranquilo? Então vamos ver o que são trapézios. Os primeiros tipos aqui, ó. Então vamos colocar trapézios. O que são trapézios, pessoal? Trapézios são quadriláteros que possuem algumas propriedades. Que propriedades são essas? Então, ó, primeira propriedade, dois lados, vou colocar aqui, ó, um par de lados. Um par de lados paralelos. Pessoal, isso vai ser muito importante. E quais são os lados que são paralelos? Bom, os lados que são paralelos são esses aqui, ó. Esse aqui é paralelo a esse aqui, beleza? Não vou colocar assim não, senão vai parecer que são iguais. Vou colocar assim, ó. AB, CD. AB é paralelo a CD. Primeira propriedade, beleza? Segunda propriedade dos trapézios. Olha só. Se eu prolongar esses lados aqui, esse lado aqui, você concorda comigo que como esse aqui é paralelo a esse, eu vou ter que esse ângulo é igual a esse ângulo, porque eles são correspondentes, beleza? E a gente já viu lá atrás na matéria de ângulos, que quando eu tenho ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. E aí, esse ângulo todo aqui não é um ângulo raso, então esse ângulo mais esse tem que dar 180, só que esse aqui não é igual a esse, então eu acabei de descobrir que esse ângulo aqui mais esse são 180. Então a primeira coisa, quando eu tenho, olha só, quando eu tenho ângulos de bases diferentes, mas do mesmo lado, nos trapézios, ó, os dois ângulos são da esquerda, beleza? Só que eles estão em bases diferentes. Um tem um vértice na base de baixo, o outro tem um vértice na base de cima. Esses ângulos são suplementares. Então eu vou colocar aqui, ó, A mais D igual a 180. Beleza? Outra característica é justamente fazer a mesma coisa para os outros dois, beleza? Você vai ter de novo esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. São correspondentes da mesma maneira. Então você vai ter que o C mais o B são suplementares. Então C mais B também somam 180, beleza? Porque esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, só que esse ângulo aqui com esse forma 180. Mas esse é igual a esse, então esse mais esse dá 180 também. Beleza? Tranquilo? Se não tiver entendendo, se tiver alguma dúvida, ficou algum passo não claro, manda aí no WhatsApp, beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Até agora nada, hein? Tranquilo? Bom, vamos seguir. A gente tem também, né? A gente pode traçar as diagonais aqui no trapézio, isso como qualquer quadrilátero. A gente tem que a distância entre as bases, né? Se eu pegar essa distância aqui em qualquer ponto, posso pegar aqui, qualquer que seja a distância entre as duas bases, ela sempre vai ser chamada de altura do trapézio. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola! Então, ó, vem comigo aqui.
Pessoal, dentro dos trapézios, eu também tenho algumas classificações. Esse trapézio aqui é o trapézio genérico, concorda comigo? Serve para qualquer trapézio, não tem nenhuma propriedade exclusiva, assim, alguma coisa demais. Isso aqui serve para qualquer trapézio. Só que eu também posso ter um trapézio que chama trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles, pessoal? O trapézio isósceles é o trapézio que tem os lados que não são paralelos, né? Porque igual aqui, ó, a gente falou que eu tenho um par de lados paralelos. Mas a consequência disso é que eu tenho que ter um par de lados oblíquos. Porque se eu tiver os 4 lados, né? Ou seja, 2 pares de lados paralelos, eu não vou ter um trapézio, eu vou ter um paralelogramo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eu tenho um par de lados paralelos e, consequentemente, eu tenho um par de lados não paralelos ou oblíquos. Beleza? No trapézio isósceles, esses lados são iguais. Num trapézio genérico, não precisa ser. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, trapézio isósceles. Ele tem, eu vou chamar aqui ó, de ABCD. E aí a gente tem o seguinte, ó, propriedade do trapézio isósceles. AD igual a CB. Beleza? AD igual a CB. Os lados oblíquos são iguais. E qual que é a consequência disso, galera? A gente já tinha visto isso lá em triângulos. Quando eu tenho 2 lados iguais, no triângulo a gente tinha 2 ângulos iguais também. No trapézio, olha o que vai acontecer. Se eu tenho os 2 lados oblíquos iguais, eu vou ter que os ângulos de mesma base são iguais e os ângulos da outra base também são iguais. E repare que eles continuam somando 180. Esse mais esse dá 180, esse mais esse dá 180. A diferença de um trapézio comum para um trapézio isósceles é que esses ângulos são iguais, coisa que ele não precisava ser, e esses ângulos são iguais, coisa que ele não precisava ser também. Beleza? Tranquilo até aqui? E uma outra característica que temos no trapézio isósceles é que se eu traçar as diagonais, essa diagonal tem que ser igual a essa diagonal, beleza? Que era diferente num trapézio comum. Se eu traçar essa diagonal, pode ser totalmente diferente dessa. Num trapézio isósceles, as diagonais têm a mesma medida. Tranquilo? Beleza até aqui? Alguma dúvida? Opa, acabou a bateria? Não, só desligou. Até agora, ninguém me mandou dúvida. Então vamos seguir. Galera, pode mandar dúvida a hora que for, beleza? Mesmo que eu esteja lá na frente. Se você esteja com uma dúvida lá atrás, pode mandar que eu explico de novo. Tranquilo? Vamos para o outro tipo de trapézio, que são os trapézios retângulos. Galera, tem coisa que eu estou falando que eu não estou escrevendo aqui, então vocês vão ficar atentos, hein? Ó, outra característica é que o A igual ao B, o ângulo A é igual ao ângulo B, e D igual ao C. D igual ao C. E além disso, AC, que é a diagonal, tem que ser igual a BD. Beleza? Fica atento às coisas que eu estou falando e não estou escrevendo. Vamos para trapézios retângulos. O que são trapézios retângulos? Trapézios retângulos são trapézios onde todas as características do trapézio valem, né? Tanto para o trapézio isósceles quanto o trapézio retângulo. Só que além disso, no trapézio retângulo, eu tenho algumas características. Um dos lados que não são paralelos, ó, repare que esses lados não são paralelos, eles se encontrariam um dia. Um desses lados é perpendicular às bases. Cuidado, porque não pode ser os dois, porque se eu tivesse os dois lados perpendiculares, eu teria um retângulo e não um trapézio retângulo, beleza? Então, ó, no trapézio retângulo, nós temos essas características. Aqui, ó, A, B, C, D. Nós temos quais características? A igual a D, que é igual a 90 graus. E outra característica, lembra da distância entre as bases, que era chamada de altura do trapézio? Aqui também temos a altura, só que nesse caso,
a altura vai ser igual a um dos lados, porque a altura já é exatamente esse lado aqui, ó. Então eu vou colocar uma outra característica. A altura é o segmento AD. Beleza? Esses são os tipos de trapézios. Trapézios genéricos, trapézios isósceles e trapézios retângulos. Beleza? Vê se ficou alguma dúvida aí. Manda aí. Beleza. Bom, não mandaram dúvidas, então vou seguir. Tranquilo? Vou apagar aqui. A gente vai falar dos outros tipos de quadriláteros. Pessoal, agora que entram os paralelogramos. E a gente só vai ter esses dois tipos mesmo, trapézios ou paralelogramos. Só que dentro de paralelogramos eu tenho várias figuras importantes, que são elas. Quadrados é um tipo de paralelogramo, retângulos é um tipo de paralelogramo e losango também é um tipo de paralelogramo. Beleza? Então, ó, eu vou começar falando de paralelogramo em geral e depois eu coloco os casos especiais. Tranquilo? Então, ó, paralelogramos. O que são paralelogramos? Ó, nós temos, no caso de paralelogramos em geral, né, caso genérico de paralelogramos, nós temos que são quadriláteros, onde eu tenho dois pares de lados paralelos. Olha só, eu tenho que esse lado aqui e esses são paralelos, e esse lado aqui, e esse também são paralelos. Então, ó, eu vou colocar aqui AB paralelo a DC, assim como AD paralelo a ABC. E outra característica que os paralelogramos têm, como os lados são paralelos, o que significa que os lados são paralelos? Significa que a distância entre eles é a mesma, certo? Então, se eu fizer uma curva aqui e manter paralelo, essa curva aqui também vai ter a mesma medida, a mesma distância. Tranquilo? Então, eu tenho o seguinte, lados paralelos são congruentes. Então, eu vou ter que o AB tem a mesma medida do DC, então AB igual a DC, assim como o AD também tem a mesma medida do BC. Então, AD é igual a BC. Então, além de serem paralelos, eles são iguais, coisa que não acontecia nos trapézios. Nos trapézios, nós tínhamos a base menor paralela à base maior, mas elas tinham medidas diferentes, beleza? Toma cuidado com isso. E nos trapézios, a gente também só tinha um par de lados. Aqui nós temos dois pares, né? Esse aqui é um par, esses dois são outro par. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, mais algumas propriedades do paralelogramo. Propriedades do paralelogramo, galera. Ângulos opostos têm mesma medida. Então, ó, se eu pegar o A e o C, eles são congruentes, são iguais. Ó, A igual a C e mais o que? D igual a B. D igual a B.
Tranquilo? Esse ângulo aqui esses ângulos são iguais. Então, ó, num paralelogramo, toda vez que tiver ângulos opostos, tem que ser iguais. Não pode ser diferente. Beleza? Tudo isso, galera, acontece porque os lados são paralelos. Isso é tudo consequência. Né? Se você quiser provar, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse, como é que você faz para provar? Bom, esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. Beleza? Porque são correspondentes, já que isso aqui são duas paralelas, isso aqui é uma transversal. E aí, agora, ó, essa aqui, pensa nisso aqui como transversal e nessas duas como paralelas. Esses dois ângulos são alternos internos, então esse aqui é igual a esse. Então, ó, se esse é igual a esse, esse é igual a esse é igual a esse. Beleza? É um jeito simples. Todas as propriedades do paralelogramo surgem porque os lados são paralelos. Beleza? Show de bola. Vamos ver mais propriedades. Temos mais. Ó, quando eu traçar as diagonais, acontece um fenômeno incrível, que é o quê? As diagonais se interceptam no ponto médio. Olha só. O que significa isso, galera? Significa, por exemplo, se aqui for 10, vai ficar 5 para cá e 5 para cá. Mas significa que aqui é 10 também? E vai ficar 5 e 5? Não. Beleza? Eu não estou falando que as diagonais são iguais. Eu estou falando que as diagonais se interceptam no ponto médio. Então vamos supor que aqui meça 10 e aqui mede 8. Então se aqui é 10, vai ficar 5 e 5. Se aqui é 8, vai ficar 4 e 4. Beleza? Então, ó, diagonais se interceptam no ponto médio. Deu pra entender até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhuma propriedade. Paralelos. Ah, claro. Estou esquecendo uma propriedade, né? Mas é porque ela é uma consequência de serem paralelos. Assim como os trapézios, né? Se eu prolongar aqui, ó, esse ângulo aqui, vamos supor que aqui é A. Se aqui é A, você concorda comigo que aqui é A também? Beleza? Porque são correspondentes. E vamos supor que aqui seja B. Bom, mas A mais B aqui não tem que dar 180? Porque forma um ângulo raso? Então eu sei que A e B são ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos no trapézio são suplementares, formam 180, né? Então vou colocar aqui, ó. A mais D igual a 180. Assim como B mais C. Na verdade, olha só, eu nem vou colocar assim não, porque senão você pode confundir. Porque olha só, no trapézio eu não poderia colocar ângulos consecutivos só no 180, né? Vamos só fazer uma revisãozinha aqui do trapézio. No trapézio eu tenho que esse ângulo e esses dois somam 180. Mas esse aqui e esse somam 180? Não, mas eles são consecutivos. Ó. Vem um vértice, depois vem esse. Eles são consecutivos, mas não somam 180. Esses dois aqui são consecutivos e somam 180. Então eu não posso usar consecutivos para falar de trapézio. Em trapézio eu falo que ângulos do mesmo lado e de bases diferentes somam 180. Aqui no paralelogramo eu já posso ir além. Porque esse ângulo mais esse dá 180. Só que esse ângulo é igual a esse. Então esse mais esse também dá 180. Portanto, galera, aqui eu posso falar consecutivo sem problema nenhum. Porque esse mais esse dá 180 ou esse mais esse dá 180, que são consecutivos. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, ângulos consecutivos são suplementares. Beleza? E o que significa ser suplementar? Somam 180. Suplementares. Beleza? Então essas são as propriedades do paralelogramo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora para os tipos de paralelogramo. Né? Os casos especiais. Qual que é o primeiro caso especial de paralelogramo que a gente vai estudar, galera? É um aí que eu sei que vocês já estão com saudade dele. Que são os retângulos. O que são retângulos, galera? Retângulos são paralelogramos, então, se ele é um paralelogramo, ele tem que atender todas as propriedades aqui. Tem dois pares de lados paralelos,
do AB igual a DC, né? Então, no caso, esse lado igual a esse igual a esse. O ângulo A igual ao C, ângulo A e ângulo C, que são os opostos, são iguais, né? Na verdade, são além disso. Todos eles valem 90 graus. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. A, B, C, D. As diagonais se interceptam no ponto médio? Interceptam. Se eu traçar as diagonais aqui, ó, tracei diagonal 1, tracei diagonal 2. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. Acontece. Os ângulos consecutivos são suplementares? Bom, 90 mais 90 dá 180. 90 mais 90 dá 180. São suplementares. Então, ó, o retângulo atende todas as propriedades dos paralelogramas. Só que o que o retângulo tem de novo? Bom, o retângulo tem de novo as seguintes propriedades. Primeira delas, todos os ângulos são iguais. Então, A igual a B, que é igual a C, que é igual a D, que é igual a 90 graus. Isso aqui é uma propriedade que nem todo paralelogramo tem, concorda? Olha lá, aqui eu tinha um paralelogramo que não tinha todos os ângulos iguais. Isso aqui é uma novidade para o retângulo. Outra propriedade importante do retângulo, as diagonais são iguais. Galera, olha só, vê se você concorda que essa diagonal aqui vai ser igual a essa. De forma simples você consegue provar isso, ó. Vamos supor que esse lado seja B e esse lado seja A, tranquilo? Então se você fizer um Pitágoras, você vai encontrar essa diagonal, certo? Então, ó, vamos colocar valores. Se aqui for 3 e aqui for 4. 3, 4, então a diagonal é 5, beleza? Pela tríade pitagórica. Só que se aqui for 4 e aqui for 3, aqui também é 4 e aqui também é 3, porque esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então, se eu fizer o Pitágoras, eu vou encontrar o mesmo valor para essa diagonal. Tranquilo? Então, nós temos sim que as diagonais são iguais. Nos retângulos, a diagonal 1 é igual a diagonal 2. Em paralelogramo geral, não. Em paralelogramo, eu tenho que essa diagonal não é igual a essa. A única coisa é que esse é o ponto médio. Isso é igual a isso e isso é igual a isso. No caso, como o retângulo é um paralelogramo e as diagonais são iguais, aí no retângulo eu tenho que todos os pedacinhos têm a mesma medida, beleza? Só no retângulo. Então vou colocar aqui, ó, diagonais congruentes. Tranquilo? Beleza? Mais alguma propriedade do retângulo? Acho que não. Aqui tá tranquilo, beleza? Então o retângulo é um quadrilátero que tem os ângulos de 90, todos eles, e as diagonais são congruentes. Tranquilo? Belezinha? Então vamos seguir. Deixa eu ver aqui se eu não falei nada. Isso, tá certinho, não tá faltando nenhuma propriedade não. Vamos agora para, além de retângulos, nós temos os losangos. Losangos, galera. Cuidado que tem gente que fala losango. Não é losango, é losango. Losangos. O que são losangos? Losangos são aquelas figurinhas que a gente vê formando pipa. Beleza? Aquelas pipinhas lá são todos losangos. Então, olha só. Como losango é um tipo de paralelogramo, tem que valer todas as propriedades do paralelogramo. Tem dois pares de lados paralelos? Tem, ó. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Tem dois lados congruentes? Tem. Esse lado aqui é igual a esse e esse lado é igual a esse, né? No caso do losango, eu ainda vou além. Todos os lados do losango são iguais. Beleza? Tem os ângulos opostos iguais? Tem. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo e esse aqui é igual a esse aqui. Beleza? Tem as diagonais se interceptando no ponto médio? Tem. Se eu traçar as diagonais do losango, elas se interceptam no ponto médio. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Os ângulos consecutivos são suplementares? São. Se eu pegar esse ângulo mais esse, formo 180. Se eu pegar esse ângulo mais esse, formo 180. Esse mais esse, 180. E esse mais esse também, 180. Beleza? São ângulos consecutivos, quaisquer que sejam eles, somam 180. Então eles atendem todas as propriedades de paralelogramo. Só que eles têm propriedades novas. Quais propriedades eles têm? Primeira propriedade que eles têm: todos os lados congruentes. Então, ó,
todos os lados congruentes. Mais o que? Bom, além disso, galera, olha essa propriedade aqui. Essa propriedade é a que o pessoal mais esquece, então toma cuidado. Presta muita atenção, coloca um asterisco nela aí. O losango, as diagonais, elas são bissetrizes. Cuidado. Ó, isso aqui, no retângulo, as diagonais são bissetrizes? Aqui divide 45 em 45? Não. Beleza? Aqui eu divido esse ângulo em A sobre 2, A sobre 2? Não. No losango, sim. Beleza? No losango, as diagonais são bissetrizes. Então, se aqui medir 60, vai ficar 30 para cada lado. Se aqui medir 120, vai ficar 60 para cada lado. Tranquilo? Cuidado para você não errar isso, hein, galera? Então, vamos lá. Então, ó, diagonais são bissetrizes. E por último, uma propriedade não menos importante, também relacionada às diagonais. O losango, ele tem as diagonais extremamente importantes. Eu acho que é a figura que tem as diagonais mais importantes. Por quê? Duas das propriedades do losango está relacionadas com as diagonais e a área do losango você também calcula com as diagonais. Quando a gente for ver daqui uns 2 ou 3 capítulos para frente, vai ser o capítulo de áreas. A gente vai ver que a área do losango calcula diagonal 1 vezes diagonal 2 sobre 2. Beleza? Então vai ser importante as diagonais de novo para o losango. E essa é a dica que eu dou. Tem exercício de losango? Tenta calcular as diagonais de alguma maneira. Beleza? E aí qual que é a terceira propriedade dos losangos? As diagonais, além de elas serem bissetrizes, elas são perpendiculares entre si. Então todas as diagonais do losango são perpendiculares. Então, ó, diagonais são perpendiculares entre si. Beleza? Uma diagonal é perpendicular à outra. Tranquilo? Essa é uma propriedade fundamental. E aí olha como é que fica tranquilo. Como isso aqui vai ser um triângulo retângulo, você consegue achar o lado a partir das diagonais. Se você tiver as duas diagonais, você consegue achar o lado dele. Fazendo um pitágorazinho aqui, você consegue achar tranquilinho. Beleza? Show de bola. Com isso, falta só mais um tipo de paralelogramo para a gente finalizar essa parte de tipos de paralelogramos. Mas vê aí se tem alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada. Bom, acho que não tem dúvida, então vamos seguir, beleza? Ó, vou apagar aqui. E por último, galera, e não menos importante, temos o último paralelogramo, que são os quadrados, beleza? Lembra que nos quadrados nós tínhamos, lembra que nos triângulos nós tínhamos um triângulo que era mais importante que outros, que era o triângulo equilátero, porque ele tinha um monte de propriedade que a gente conseguia calcular um monte de coisa nele? Então, nos quadriláteros, esse polígono que é especial é o quadrado. Por quê? Porque o quadrado, ele possui todas as propriedades dos paralelogramos, certo? Então, ó, ângulos opostos quadrados são iguais, lados paralelos, diagonais se cortam no ponto médio, beleza? Tem lados iguais, os ângulos são suplementares. E além disso tudo, ele tem todas as propriedades dos retângulos, então todos os ângulos dele são 90, todas as diagonais são congruentes. E além disso, ele tem todas as propriedades dos losangos. Então, todos os lados do quadrado são congruentes, as diagonais são bissetrizes e as diagonais são perpendiculares.
Então olha quanta coisa o quadrado tem, só por ele existir. Então, ó, vamos lá. O quadrado tem todas as propriedades do paralelogramo, do retângulo, então todos os ângulos são 90 e, consequentemente, todas as diagonais, né, as duas diagonais são congruentes, tem mesma medida. Tem todas as propriedades do losango, que eu tenho que todos os lados são iguais. Se eu traçar as diagonais, por ele ser paralelogramo, eu sei que essa diagonal tem a mesma medida dessa. E essa aqui tem a mesma medida dessa. Só que por ele ser retângulo, as diagonais são iguais. Então, consequentemente, todos os pedaços são iguais. Mas por ele ser losango também, eu tenho que as diagonais são bissetrizes. Então, esse ângulo aqui é 45, assim como esse. Assim como esse, todos são 45. E também por ele ser losango, as diagonais são perpendiculares. Então, eu sei que aqui é 90 e aqui é 90 também. Beleza? Então olha só, o quadrado ele é extremamente importante. Por quê? Ele possui, ó, vale todas as propriedades de paralelogramo, losango e retângulo. Então, ó, tem questões verdadeiro ou falso que perguntam, por exemplo, assim: todo quadrado é um retângulo? Todo retângulo é um quadrado? Você tem que ficar atento a isso. Então, olha só, vamos lá. Todo quadrado é um retângulo? Sim, todo quadrado é um retângulo, porque no quadrado vale todas as propriedades do retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo. Mas todo retângulo é um quadrado? Não. Galera, se eu tenho um retângulo, ele pode ser um retângulo com lados diferentes, não pode? Esse lado pode ser diferente desse. Então, ele não é um quadrado, beleza? Então, é muito importante que você saiba que, se eu perguntar, quadrado, ele é paralelogramo? É. Ele é retângulo? É. Ele é losango? É. Só que o contrário nem sempre é verdadeiro. Todo losango é um quadrado? Não. Porque eu tenho losango que tem, beleza, os lados são iguais, mas os ângulos do losango são sempre iguais? Não. Esse ângulo é igual a esse é igual a esse, mas esse não necessariamente é igual a esse. Então, se esses ângulos não necessariamente são 90, um losango não necessariamente é um quadrado. Beleza? Então, muita atenção para o quadrado com as outras figuras. Beleza? Bom, com isso a gente termina a parte de diferenciação dos tipos de quadrilátero. A gente viu que temos quadriláteros não comuns, que não tem nenhuma propriedade. Temos os quadriláteros trapézios, que aí a gente tem várias propriedades. Temos os trapézios ósseos e retângulos. Temos os paralelogramos, que são paralelogramos comuns, os paralelogramos retângulos, os losangos e os quadrados. Tranquilo? E agora a gente vai ver um pouquinho das propriedades, um pouquinho mais de trapézio, beleza? A gente vai ver um negócio chamado base média mediana de Euler. Tranquilo? Em relação aos tipos de quadrilátero, nós temos alguma dúvida? Acho que não tem dúvida, o WhatsApp aqui tá de boa, eu acho, né? Ninguém falou nada. Então vamos seguir, vamos dar sequência.
Pessoal, vamos lá, olha só. Pra gente falar de base média, o que é base média num trapézio? Base média, assim como a gente tinha a base média de triângulo, vai ter o mesmo princípio. Você vai pegar os pontos médios dos lados que não são paralelos, né? Os pontos médios dos lados oblíquos, então ó, dividir esse lado no meio, dividir esse lado no meio também, beleza? E aí eu vou traçar esse segmento aqui. Quando eu traçar esse segmento, unindo os pontos médios, que eu vou chamar de M e N, né? Deixa eu só colocar o nome dos vértices, A, B, C, D. Quando eu traçar esse M e N aqui, esse cara vai ser a base média, beleza? Esse segmento. E essa base média, né, que ela é base média porque ela é formada pelo ponto médio de dois lados, por isso base média, ela vai ter duas propriedades. Primeira propriedade, MN vai ser igual à média das bases. Então olha só, vamos supor que a base grande chame Bzão e a base pequena chame Bzinho. Então a base média vai ser dada por Bzão mais Bzinho dividido por 2. Então a base média é a média das bases. Fica fácil de gravar assim, né? A média porque eu somo e divido por 2. Beleza. E a segunda propriedade que eu acho ainda mais fundamental, que é MN é paralelo às bases. Então MN é paralelo a AB, que é paralelo a DC. Tranquilo? Então olha só. Essa base média aqui, quando eu faço isso, só de você ligar os pontos médios, você já tem garantia de duas coisas. Que esse segmento aqui é a média das bases e esse segmento é paralelo às bases. Tranquilo? E aí, galera, pra gente finalizar a aula, eu vou traçar a mediana de Euler. O que é a mediana de Euler? Imagina que você tem um trapézio onde você traçou as diagonais. E como você traçou as diagonais, você vai traçar a base média também. Quando eu traçar a base média, essa base média vai interceptar as diagonais em dois pontos. Aqui e aqui, eu vou chamar de PQ. Beleza? Então, ó, temos os trapézios A, B e C, D. Os pontos médios M e N. Quando eu fizer isso aqui, eu vou ter que a base média, a mediana de Euler, que vai ser este segmentozinho aqui, PQ, que é o segmento formado pela interseção da base média com as diagonais, e aí eu uno os dois pontos formados, e ele vai ter a seguinte medida, Bzão menos Bzinho dividido por 2. Aqui vai ser Bzão, aqui vai ser Bzinho. Beleza? E consequentemente, né, como esse segmento está em cima, está sobre o segmento MN, eu tenho que o PQ também é paralelo às bases. E aí, galera, eu gostaria de passar um exercício para vocês. Prova isso aqui. Prova por que a mediana de Euler é Bzão menos Bzinho sobre 2. Vou dar uma dica. Olha para este triângulo e para este triângulo. Eles são semelhantes. Depois você vai olhar para este triângulo grandão e para este triângulo aqui. Eles também são semelhantes. Então, primeiro, já vou te dar uma dica. Prova que eles são semelhantes. Por que eles são? É fácil, porque eles são paralelos. E depois você vai achar esse segmento e esse segmento. Você vai fazer uma manipulaçãozinha para achar esse segmento. Beleza? Então, galera, lembra também que tem esse triângulo grandão aqui, ó. Você pode trabalhar com esse aqui e esse pequenininho, também são semelhantes, tranquilo? Então pensa nisso aí, é um bom exercício provar, é um bom exercício de triângulos provar que a base média de trapézio, a mediana de Euler, é Bzão menos Bzinho sobre 2. Tranquilo? Bom, acho que não tem mais dúvidas, ninguém falou nada aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês mais uma vez, infelizmente não estou tão perto, mas em breve estaremos, se Deus quiser. Beleza? Essa foi a nossa aulinha de quadriláteros. Na aula que vem, nós vamos começar fazendo alguns exercícios e começaremos o próximo capítulo, que é o capítulo de circunferências, círculos e polígonos, beleza? Já mandei o semanário para vocês aí. Então, um beijinho, nos vemos na semana que vem. Valeu, galera!